Então vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje vamos falar sobre, continuar falando, né? Agora eu vou dar continuidade ao nosso tema que estávamos estudando quando estávamos fazendo os cultos na congregação, que é tornando-se semelhante a Cristo. É o segundo princípio. Nós já falamos sobre que fomos criados para fazer parte da família de Deus. E o segundo princípio que começamos a estudar é fomos criados também para sermos semelhantes a Cristo. Então Deus criou a gente desde do início para sermos semelhantes a Cristo. Isso é um princípio base da nossa vida. Então quando conhecemos a Deus, a primeira coisa que nós conhecemos aprendemos aqui, fazemos parte agora de um corpo, né? Fomos salvos e agora Deus nos incluiu no seu corpo, na sua família. E agora vamos estudar o quê? Que agora Ele requer de mim que eu seja transformado. Né? Deus me salvou para mim ser semelhante a Jesus Cristo. E para isso eu preciso passar por um processo de santificação. Isso que nós estávamos estudando. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o tema permanecendo na palavra, a verdade que nos transforma. Então abra aí a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 20. Vamos ler do 18 ao 32. Então, livro de Atos, no versículo 18, vamos ler, na verdade, capítulo 20, vamos ler do versículo 18 ao 32, todos juntos. Então, diz assim a palavra do Senhor. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto do dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Vamos orar. Senhor, essa tua palavra ministra os nossos corações, Deus. Tu é o nosso pastor, é tu que quer nos orientar. Nos abre os nossos olhos e corações para entender, Deus, o que tu queres de nós. E nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele está se despedindo. Ele está indo para Jerusalém, e como ele diz aqui no texto, o Espírito só fala de prisões e açoites. Mas ele tem uma missão, um propósito. E ele passou por várias localidades antes de chegar aqui, né? Quando ele chegou aqui com a igreja de Éfeso. Ele nem foi até onde os irmãos estavam. Ele mandou um recado antes para os irmãos encontrarem com ele
e eles encontraram ele na praia, ali perto do porto onde ele estava, né? E ele começou a dar um testemunho ali, um relato para eles, no sentido de que ele ensinou tudo que ele deveria ter ensinado, todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, advertiu os irmãos que haveria dificuldade, advertiu que haveria lobos, haveria pessoas que iriam tentar perverter a palavra, mas que ele já tinha ensinado toda ela. Então os irmãos sabiam qual era a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele não considerava a vida dele preciosa, né? Apesar do próprio Espírito estar avisando que ia acontecer coisas difíceis, mas ele iria. E o versículo que eu quero fazer menção e eu quero chamar a atenção é o 32, o último que eu li, que diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então agora ele tinha passado tudo que ele precisava, tudo que ele estava dentro da possibilidade dele, tudo que estava dentro do propósito de Deus para ele, porque ele estava seguindo o propósito de Deus. E agora ele deixava esses irmãos ali com o Senhor e com a palavra da verdade. Versículo 32. A palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos. Então, a palavra de Deus, aliada ao Espírito Santo, que testifica dessa palavra em nossos corações e que nos ensina tudo aquilo, os detalhes, é que iam direcionar aquela igreja. Então, o apóstolo Paulo não se vê ele como uma pessoa que não insubstituível. Ele não se vê como, se não tiver eu aqui, esses irmãos vão se perder. Não. Quem nos guia a palavra, quem nos edifique a palavra, quem nos santifique a palavra com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra de Deus. E é nesse sentido que eu quero falar hoje sobre o tema permanecendo na palavra, a verdade que nos transforma. Que para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos conhecer o quê? A palavra de Deus. É ela que vai nos transformando, é ela que vai aumentando a nossa fé. A santificação exige a revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. Então, como é que eu sou transformado à imagem de Jesus Cristo? Será que é vestindo uma roupa lá da época, deixando a barba crescer, o cabelo crescer? Não. Quando Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, que nós fomos criados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, isso se fala do caráter, do espírito, da mente, da forma de viver, de agir, de pensar. E como é que eu transformo isso? Por meio de uma mudança de mente, por meio de um preenchimento espiritual. Vindo de onde? Da palavra de Deus. Essa é a palavra da verdade. Deus não vai falar com a gente só na mente. Isso são os meus pensamentos. Por meio dessa palavra, olha só, abra aí a sua Bíblia, se você quiser, senão eu vou falar aqui o texto, você não ouve. Tem Timóteo, 2 Timóteo 3,17 diz o quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Para que o homem de Deus seja instruído para toda a boa obra, ele precisa fazer o quê? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que nos instrui. A palavra de Deus, ela trouxe a nossa vida. Foi por meio da palavra de Deus que Deus trouxe toda a criação. Ele criou todas as coisas. Foi por meio da palavra que tudo veio à existência. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. E quem era o operador dessa obra? Era o próprio Jesus. Jesus que era a palavra. Jesus é o verbo. Ele que é a palavra que transforma. Então, quando eu leio a palavra, ouço a palavra, trago ela para a minha mente, para o meu coração, Jesus começa a me transformar. É Jesus que começa a me transformar a imagem dele mesmo. Eu começo a me tornar essa semelhança de Deus. Não só a palavra de Deus não só dá a vida, mas alimenta também a criatura. Nós somos a criação de Deus.
E aí, por meio de Jesus Cristo, nós somos adotados e agora somos filhos. Então, essa palavra não só nos criou, mas hoje também nos alimenta, né? Ele é o alimento espiritual. Ela é o alimento espiritual, é a refeição completa para todo o crescimento espiritual. É o alimento que você precisa para cumprir o seu propósito. Então, a palavra de Deus não só por meio da palavra eu fui criado, mas também eu sou alimentado. Jesus diz, eu sou o pão que desceu dos céus. Quando você come o pão e bebe a água e bebe o líquido, come o alimento, daqui a pouco você tem sede de novo, fome de novo, mas quando você se alimenta de Deus, da palavra de Deus, isso satisfaz você. Mata a sua sede, mata a sua fome. Então a palavra de Deus também é um alimento, por isso que tem que ser absorvida, você tem que ler a palavra de Deus todos os dias, porque ela lhe alimenta. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Então deve ser uma prioridade para você. Eu sei que para você é uma prioridade você tomar café, almoçar, jantar. Você se planeja, você faz as compras, né? Você guarda, faz ali ver, poxa, quanto tempo dá essa comida aqui na minha despensa? Você se preocupa, se não tem, né? Você se planeja, vou começar a fazer o almoço que tal hora. Por quê? Porque é importante se alimentar. É importante se alimentar. E se você entende isso, Deus está trazendo aqui para você associar, entender. A palavra de Deus é mais importante do que a comida. O Senhor nos diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso sim fará o homem viver. Isso sim vai fazer viver para a vida eterna. A palavra de Deus. Então se programe, tem que ser uma prioridade para você. João 8,31 diz: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, para que eu permaneça na palavra, eu quero trazer aqui 3 atividades, pelo menos. Eu preciso permanecer na palavra, que ela é meu alimento. Ela que me traz vida, ela que me mostra a vontade de Deus, ela que me transforma e me santifica. Então, pelo menos 3 atividades. Eu vou falar aqui hoje de apenas uma, tá? Semana que vem eu vou trazer as outras 2 atividades que precisamos fazer para permanecer na palavra. Então, para mim permanecer na palavra, hoje eu quero falar o quê? Primeira coisa, devo aceitar sua autoridade. Então, primeira coisa para você conseguir permanecer verdadeiramente na palavra, que essa palavra não só seja algo esporádico, que você lê de vez em quando, mas seja algo realmente que transforme a sua vida, você, primeira coisa, tem que acreditar e aceitar a autoridade da palavra de Deus. Nós sabemos que quando nós ouvimos alguém que a gente não acredita muito, a gente não dá credibilidade, né? Se é uma pessoa que não traz confiança, que você não confia, que você não conhece, que você não sabe a procedência, você vai ser mais uma palavra. Nós sabemos disso. Mas quando é uma pessoa que nós confiamos, que tem credibilidade, que tem vida, que é uma fonte, na nossa perspectiva, segura, aquilo ali, né, fala mais forte no nosso coração. Aquilo ali a gente dá mais credibilidade. Por causa do quê? Da fonte que está falando. Então tem muita gente que crê o quê? Na ciência. E a gente tem que até que se estudar nesse sentido, se avaliar. Será que eu não estou acreditando mais na ciência do que na palavra de Deus? Será que eu não estou acreditando mais nos jornais do que na palavra de Deus? Será que eu não estou acreditando mais em pessoas, né? Professores, governantes, às vezes familiares, do que na palavra de Deus? Porque eu não vou dizer que você não possa ter credibilidade na palavra de algumas pessoas. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas a palavra de Deus é prioridade. Ela que tem a maior autoridade nas nossas vidas. É a palavra de Deus. Então, para que eu possa, quando ouvir o que a palavra de Deus
me fala realmente temer, realmente obedecer, eu preciso crer e aceitar a autoridade da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Abra aí 2 Timóteo 3,16. Vamos ler o 16 e o 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 é um texto básico para isso. Diz o quê? Eu vou ler aqui nessa folha. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então toda escritura, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus, eu já disse isso, não quer dizer que toda a escritura, tudo que é dito na Bíblia são mandamentos. Não quer dizer isso. Eu li lá no Antigo Testamento tal coisa, que isso aqui Deus está mandando fazer. Não. Quer dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Muitas partes da palavra de Deus são histórias, mas é inspirado por Deus. São verdades, são histórias que aconteceram. Ou para a nossa correção, para a nossa repreensão, para o nosso ensino, para que vejamos como exemplo. Aí eu tenho que, no estudo, entender o que é mandamento mesmo. Nós sabemos que entre o Antigo e o Novo Testamento, o Novo Testamento é a segunda e eterna aliança feita por Jesus Cristo. Então é o princípio último, é o mais apurado, é o ensino do Senhor mais apurado. Nós vemos que no Antigo Testamento muitas palavras eram apenas sombras dessa plenitude que é o Novo Testamento, que é o quê? Jesus Cristo. Então o Novo Testamento eu tenho como principal. O Antigo Testamento é a palavra de Deus também, mas quando muitas vezes tem textos no Antigo Testamento que não foi no Antigo Testamento que não foi recepcionado. Então muitas coisas que é dito no Antigo Testamento, Jesus cumpriu. Então, por exemplo, eu não preciso mais fazer sacrifícios, certas cerimônias. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu isso. Então você tem que entender esse contexto da autoridade, entender como a Bíblia ela foi escrita e como ela vai se revelando. Que a revelação ela é progressiva. Então tem vários princípios que a gente vai falar mais para frente na escola bíblica. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção. O conselho que dou ouvidos para tomar decisões sábias. Então a Bíblia não é só um livro que está falando coisas antigas. A Bíblia é atual, ela tem que ser a sua bússola, ela tem que ser o seu manual, ela tem que ser onde você confia. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Onde é que eu vou aqui na palavra realmente que vai me trazer a direção correta? Na palavra de Deus. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, irmãos. Hoje em dia nós somos bombardeados com informações na internet. Hoje esse tempo tem suas qualidades, tem coisas boas, mas também se você não tiver sabedoria e tiver um fundamento com a palavra de Deus, você vai se perder. Então hoje tem internet, esses grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, os próprios telejornais estão bombardeando você de várias informações desencontradas, conflitantes, e aí você fica naquele meio, não sabe o que você acredita. Coronavírus é um exemplo disso. São várias informações. Onde é que eu vou acreditar? Eu tenho que ter uma visão crítica. E agora essa situação do governo, com a saída do ministro, como é que um fala uma coisa, outro fala outra? Onde eu vou descobrir qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Então use sempre a palavra de Deus como sua bússola. Sempre como seu conselho para tomar suas decisões. Qual é a decisão que eu tomo? Como é que eu faço? A palavra de Deus. Tem que dar ouvido a ela. A palavra de Deus é o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. Eu vou avaliar o quê? Meu relacionamento familiar? Por meio da palavra.
meu relacionamento com as autoridades, minha forma de me comportar, minha relação com a minha família, em relação às finanças, em relação ao meu trabalho, em relação ao cuidado do meu corpo, tudo eu tiro comparando com a palavra de Deus. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Então decida isso, meu irmão. A Bíblia sempre tem que ter a primeira e a última palavra na sua vida. E isso vai se tornar, vai ser testado quando? Quando você tiver que tomar uma decisão. E que muitas vezes você tem que tomar decisões que vão lhe trazer dor. Muitas vezes você vai tomar decisões que são difíceis para você. E aí você tem que decidir. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com o seu coração. Então muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Então quando eu vou tomar uma decisão, eu vejo, tem o critério o quê? Da cultura. Todos estão fazendo isso. Então todo mundo está fazendo assim, a cultura mostra assim. Às vezes tem pessoas que tomam decisões usando esse critério. Ah, todo mundo faz assim. Outros da tradição. Ah, eu sempre faço assim, sempre fizemos assim, minha família sempre fez dessa forma, sempre pensou assim. Outros usam o critério da razão. Isso pareceu lógico. A ciência diz isso aqui é muito lógico. Deve ser assim. Ou emoção, né? Parece-me a coisa certa, o meu coração diz isso, eu sinto isso. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. Todas essas coisas foram corrompidas. Não use nenhuma dessas coisas como critério. Essas coisas podem ajudar a você tomar uma decisão, mas se elas entrarem em conflito com a palavra de Deus, a palavra de Deus é a última, é a primeira e última palavra. Se você tem que tomar uma decisão séria e a palavra de Deus está dizendo para você, olha, vá por esse caminho aqui, siga esse caminho, irmão. Siga esse caminho. Coloque a palavra de Deus como autoridade última na sua vida. Decida que, independentemente da cultura, da tradição, da razão, da emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito. O que a Bíblia diz a respeito disso? E depois tome sua decisão. Então, se muitas vezes você tem dificuldade, porque são situações em que não é muito claro. Eu sei que há situações assim, que a Bíblia não diz é assim. Mas aí você vai estudando a Bíblia porque ela vai lhe orientar. Ela vai lhe dar o caminho, ela vai lhe dar orientações. Ah, eu não sei onde achar isso, essa resposta. Ore. Eu não sei como achar essa resposta. Procure alguém. Quem? Alguém que conhece a palavra de Deus. Alguém que vai lhe dar um conselho bíblico. Alguém que também viva, que você reconheça nessa pessoa, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus e pratica, e busca praticar. Eu sei que ninguém é perfeito, mas você sabe quem está correndo atrás, quem realmente é sincero, quem está na luta. Então, quando você for tomar uma decisão que é difícil, que você não encontra claramente, ou se há informações no seu ponto de vista que você não está entendendo, procure alguém. Mas mais importante do que isso, ore a Deus. Porque é importante que você mesmo, a palavra de Deus, fale com você. Sei que pode usar outras pessoas para falar com você. Mas todos nós temos acesso à Bíblia, ao Espírito Santo de Deus. Mas antes de tomar qualquer decisão séria, coloque a palavra de Deus como critério último, como o principal. Ore a Deus, procure conselhos para tomar suas decisões. Tome essa decisão, é a palavra de Deus que vai dirigir a minha vida. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Então, irmão, tome essa decisão hoje. Irmãos, tomem essa decisão hoje. Se você não vive dessa forma, como a palavra de Deus sendo a última, a autoridade última da sua vida, como a autoridade suprema, máxima da sua vida, tome essa decisão hoje. A palavra de Deus é verdadeira e ela nos alimenta. Foi Jesus que nos criou. E para a gente ser transformado em mais semelhança de Cristo, precisamos começar a tomar decisões como Cristo,
seguindo a palavra de Deus. Jesus disse, olha, eu não faço nada que eu não estou vendo meu Pai fazer. Eu não faço nada que não seja pela direção do Pai, de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, Jesus orava sempre, buscava sempre a palavra de Deus, a orientação de Deus. Então, nós somos chamados para ser a semelhança de Cristo. E que então busquemos aceitar a palavra como autoridade na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Estou com saudade dos irmãos. Eu estou evitando fazer muitas visitas para que respeite essa questão do isolamento social, mas eu posso fazer uma visita esporádica a alguns irmãos, mas eu estou com saudade e vamos orar a Deus para que Ele nos transforme mesmo assim nessa situação. Continue operando em nossas vidas a palavra dEle e possamos crescer em maturidade nesse tempo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, na Tua presença eu quero entregar a Tua igreja, eu quero entregar aos irmãos, a congregação Batista Regular Nova Canaã nas Tuas mãos. É a Tua igreja, é o Teu povo, são Tuas ovelhas. Nós somos Tuas ovelhas, Senhor. Fala aos nossos corações, ajuda a gente a nos tornar semelhante ao Senhor, a gente crescer em santidade, ajuda a gente a avançar nesse processo. E eu quero pedir especialmente que Tu nos ajude, que a palavra de Deus sempre seja a autoridade máxima em nossas vidas, que nós sejamos transformados e possamos permanecer na palavra de Deus. Ajuda a gente a permanecer na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz de Cristo.